Então, agora eu vou ensinar como fazer um adesivo, né? Eu vou aproveitar aqui essas figuras que eu desenhei aqui no tutorial do vidro, né? E eu vou utilizar esse cubo, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui uma imagem, né, em PNG, geralmente é assim, né? Com o canal alfa, né, habilitado lá na imagem, quando eu salvar no Illustrator, Photoshop e tudo mais. Como é que eu posso adesivar ela num objeto? Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui um objeto, eu tenho um material aplicado, né? Um principal shader aqui, ó. E agora eu quero colocar uma imagem nele, mas eu quero manter essa cor aqui que eu criei para ele, ó, né? Azul, sei lá, qualquer cor que você criou. E eu só quero aplicar esse adesivo aqui, né? Com a cor que vem lá do arquivo. Eu vou criar aqui uma imagem, né? Vou apertar, vou habilitar de novo aqui, que sempre está desabilitando. Aqui, ó. Eu vou criar aqui uma imagem, tá? É, um shader de imagem. Onde que eu vou? Vou apertar Shift A, vem aqui em textura e aqui, ó, vem Image Texture, tá? E eu vou colocar aqui. Então o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que combinar também, tá? Então olha só, aqui tem um Principal Shader e tem aqui as configurações, né, que você quer, se tiver meio reflexivo ou não, né, o material, então você configura o seu material. E aí agora você vai adicionar uma textura. Você vai vir aqui em Open e você vai procurar. Eu vou pegar uma textura que eu tenho aqui já à mão, né, que é essa da universidade, e eu vou abrir ela aqui, ó. Ou abrir, né? E aí eu posso colocar ela direto aqui. Se eu for colocar ela aqui, ó, ela vai abrir assim, ó. Só que eu não quero assim, eu quero que ela fique organizada e com essa cor. Então a gente vai fazer tipo um adesivo. Então a gente vai ter que combinar, né? Então sempre lembrando, para combinar a gente vai utilizar um shader, né? Chamado Mix, tá? Mix Shader aqui, ó. E aí eu vou aplicar ele aqui, ó, bem aqui, tá? E aí a gente vai combinar essa cor com essa imagem aqui, ó. Eu vou colocar aqui no de baixo, bora ver o que que vai acontecer, ó. Tá vendo? Eu mantive aqui a cor, tá? Ó, se eu mudar a cor, a imagem não tá. Como ele tem um canal alfa, só o que está aparecendo é o que está em branco, né? No caso, aqui. E aí, é isso que vai acontecer. Eu posso graduar isso aqui, ó, tá? A imagem original, se você for ver, ó, tá aqui, ó, é branca, tá? Então, o branco ele conserva e tudo que tiver fora do branco ele não conserva. Então, ele misturou, ó. Quanto mais eu venho para a esquerda, ó, ele vai ficando mais claro, ou seja, vai todo pro Principal Shader, que é a cor aqui. Quanto mais para o direito, ó, mais ele vai ficando escuro e tudo mais, tá? Esse daqui é um fator, tá? Se você deixar no meio, tá ótimo. Porém, olha só, como é que fica tudo bagunçado, tá? Como é que a gente vai ajudar isso? Para você adesivar isso aqui corretamente nessa figura, você vai ter que ver aqui no UV Editing, tá? Nesse UV aqui, ó, essa imagem ela vai aparecer aqui, ó. E olha aqui que está aparecendo, tá? Esse UV Editing, ele é basicamente assim, ó. Ele funciona da seguinte maneira. Esse objeto, ele tem faces. E quando você entra no modo de edição dele, ó, e apertar o A para selecionar tudo, ele vai aparecer aqui, ó. Como ele não está organizado, você vai ter que mapear esse objeto. Tá? Para fazer isso, você vai ter que apertar no botão no atalho U, tá? De UV Mapping, tá? E aí você vai colocar aqui, tem várias opções, tá? E aí você pode testar o Smart Project, né? Ele vai projetar, é como se ele tivesse isso aqui abrindo esse cubo em faces, ó. Então se você selecionar aqui com A todos esses, deixa eu habilitar de novo aqui para vocês irem me acompanhando. Se vocês apertarem A aqui, selecionar tudo, ó, esticar, olha aqui, ó, como vai aparecendo as faces, ó, tá? Mas olha só,
tá estranho, né? Ele está duplicando, tá? Por que ele está acontecendo isso? Porque lá no seu shading, a gente vai voltar lá, a gente tem algumas opções aqui nele, ó, que é o flat, beleza? Só que tem essa opção repeat, tá? E a gente não quer, a gente quer que ele fique no estilo tipo um clip, ou seja, só um, tá? E aí tem que ter, você tem que entender que esse processo é um processo de vai e volta. E como é que você aprende a fazer isso? É só fazendo mesmo, tá? Então você sabe que quando você aplica uma imagem, né, num objeto, e você vai ter que organizar esse objeto para ele ler essa imagem de uma certa forma organizada. Então o V-Editing ele serve para qualquer tipo de coisa. Então, ó, eu fiz aquele, eu mapeei esse objeto aqui, tipo, eu abri ele, né? Tipo, descascar uma banana, ó. E aí cada face dessa daqui, ó, é uma face aonde ele vai estar, ó, tá? Se eu quisesse só numa face, eu colocaria só aqui, ó. Alinharia e o meu cubo estaria aqui, ó, só com esse adesivo aqui. Se eu quisesse em todas as faces, eu iria para outro tipo de projeção. Eu iria aqui, Cube Projection. Ó. E aí eu fazendo isso, eu vou vir aqui, ó, selecionar tudo, apertar um S para escalonar, ó. E aí ele aparecer em todas as faces, tá? Ah, se eu quisesse ele de cabeça para baixo, eu iria rotacionar aqui ele, ó, para um lado ou para um outro, tá? E aí isso seria a maneira ideal, né? Então eu vou deixar aqui em todos os pontos, tá? E olha aqui, ó, aqui está ao contrário, né? Então eu posso também selecionar só essa face aqui, ó, e ele vai aparecer só esse cubo. E aí eu posso rotacionar ele aqui, ó, tá? Ou eu posso pedir para ele dar um mirror, ó, aqui, ó. E aí eu vou ajustando as faces, ó. Ah, aqui também tá errado, ó. Eu venho aqui, tá selecionado, vou dar um mirror, ó, né? Eu posso ver ir face por face, tá? Também é uma opção, tá? E aí você organiza. E aí voltando lá para o shade, tá? Então vejam, eu estou lá no V e estou vindo no shade. Ah, então isso aqui tá bom. Esse canal alfa também você pode utilizar ele para ser ele o fator, tá? De mudança. Qual é a diferença quando você usa? Olha só como ele vai dar um ar diferente lá, ó. Parece até que ele fica mais claro, mais escuro, tá? É porque aqui, sendo fator, ele vai dizer o seguinte, que o canal alfa é ele que vai definir o fator desse shading. Então, ele vai deixar o branco bem branco e toda essa cor aqui bem essa cor, tá? Então, é a única diferença. Às vezes não é necessário, tá? E aí você pode poder mudar a cor, né? Aplicar algum outro tipo de textura, ó, e aí realmente é como se fosse ele tivesse sido um adesivado aqui, tá certo? Então, é isso. Lembrando, só revisando. Adiciona uma imagem, seleciona aqui para não ficar no repeat, para deixar no clip, né? Caso seja só um. E o resto ele vai deixar aqui, você pode ir analisando o que esses canais aqui podem fazer, ó, os efeitos que eles dão, né? Ele vem com um padrão straight, filmic, log, vê se dá um. Olha aqui, ó, ele deu um efeito aqui no chão ó, agora, tá? Né? Ficou interessante. Olha aí a diferença, tá? E é isso. Bom salvar. Até a próxima.